A primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre as crenças pessoais. Por que alguns pensamentos se fortalecem tanto? Por que alguns pensamentos se tornam realmente difíceis da pessoa conseguir lidar? Dentre os muitos e muitos motivos, eu reservei aqui alguns, elenquei alguns, né? E um deles, um dos mais importantes é as crenças pessoais, né? Falando sobre crenças pessoais, veja o que nos diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 8. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. A Bíblia diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Estou lendo na versão de Almeida, corrigida e fiel. Então, o que eu vejo aqui, o que eu posso extrair aqui desse texto, né? Quando eu comparo a palavra de Deus com as crenças pessoais, eu observo que uma das crenças que eu considero mais perigosas, crenças pessoais, mais perigosas em relação aos pensamentos, é exatamente a pessoa que ela aprendeu, alguém ensinou, alguém falou, alguém replicou e ela aprendeu que o que é bom dura pouco. Será que você já ouviu essa expressão? Tá. Será que ela faz parte da sua cultura, do seu vocabulário, do seu entendimento? O que é bom dura pouco. As pessoas vão dizendo isso e vão replicando isso. E outros começam a absorver, começam a acreditar. E essa expressão começa então a fazer parte do sistema de crença pessoal de muita gente. O que é bom dura pouco. E alguém perguntaria: pastor, tudo bem, já ouvi essa expressão, um adágio popular, um ditado popular, repito esse ditado, o que isso tem a ver comigo? O que isso pode influenciar a minha vida? Penso eu que pode influenciar e muito. E, infelizmente, influencia de forma negativa, né? Influencia de maneira negativa, por que razão? Porque quando a pessoa ela pensa que tudo que é bom dura pouco, ela normalmente vai se apressar, vai fazer nas pressas. Vou usar uma expressão nossa aqui nordestina, faz nas carreiras. Por quê? Porque dura pouco. Então, se está bom agora, eu tenho que correr, eu tenho que aproveitar, porque tudo que é bom dura pouco. Eu não sei quem inventou isso, mas eu desconfio que está no livro de Satanás, capítulo 1, versículo 1. Tá? Deve estar bem por lá. Porque, em primeiro lugar, irmãos, Deus é bom. E como é que eu posso afirmar que o que é bom dura pouco? Deus é bom. Deus é infindo, é infinito. A sua bondade também é infinita. Suas promessas são imutáveis. Elas não mudam, diz a palavra de Deus. E eu preciso então começar, baseado na palavra de Deus, a confrontar esse tipo de pensamento. Que o que é bom dura pouco. Não, o que é bom dura o suficiente. Vai durar o suficiente. E em se tratando das coisas espirituais, duram para sempre. Eu não posso acreditar que se o momento agora é um momento bom, eu preciso ficar com medo, eu preciso ficar nervoso, porque depois que as coisas boas começam a acontecer, logo depois delas vem um problema. Não, irmãos, é exatamente o contrário. É exatamente o oposto. Depois do deserto é que tem terra prometida. Depois do deserto tem promessa de Deus. Observe, na Bíblia Sagrada, depois do deserto, os homens e mulheres de Deus foram ainda mais abençoados. Todos os que passaram pelo deserto. Eu poderia citar aqui vários. Moisés passou pelo deserto 2 vezes. Né? Na verdade, 3 vezes Moisés passou pelo deserto, fugindo do Egito, voltando para o Egito e saindo com o povo de Israel. E em cada uma dessas passagens, Moisés teve acréscimo de conhecimento,
de comunhão, de bênção com Deus. Davi passou uma temporada imensa no deserto e de lá saiu mais capacitado. O Senhor Jesus também passou pelo deserto. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu só preciso que você entenda que essa coisa de dizer que depois da coisa boa vai vir a coisa ruim, não, meu filho. Você precisa entender que não é assim, isso não é uma via de regra. Tá? Então esse é um primeiro pensamento importante que eu preciso corrigir. Que o que é bom dura pouco. Se eu estou vivendo uma coisa boa agora, eu preciso ficar preocupado porque daqui a pouco vai acabar. Não. Você precisa desfrutar dos momentos bons. Você precisa experienciar tudo aquilo que de bom acontece na sua vida. Essas experiências precisam ser vividas na íntegra. Você precisa viver a sua vida. Você. Como é que você vai deixar as coisas boas passarem porque você está com medo? Vai deixar as coisas boas passarem porque você está com o pensamento que algo de ruim pode acontecer? Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse, pastor, estou aqui com um problema aqui, será que eu vou morrer? Eu disse, vai morrer sim. A pessoa tomou um susto, que é isso, pastor? Eu falei, meu filho, todo mundo vai morrer. Se você for viver com medo da morte, você não vive. Evidentemente que eu não estou me referindo às pessoas que deliberadamente se colocam em risco, porque em relação a isso, a palavra de Deus já diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas fora a questão de colocar, a vida em risco, você não deve viver com medo da morte, senão você não vive. Porque a qualquer momento e a qualquer instante, você pode morrer. E se você começar a pensar nisso, meu Deus, será que eu vou morrer? Você não vive. Você precisa, então, combater esse medo. E como é que eu vou combater esse medo? Começando a colocar novos pensamentos. Novos pensamentos precisam fazer parte da sua rotina, do seu cotidiano, para que você possa, então, ter um escape, uma vida diferente. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, a palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos, olha isso, pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá? Uma outra crença pessoal que eu elenquei aqui nessa noite é que muita gente não vive, ela vai sobrevivendo, ela não vive, ela não desfruta da vida, porque ela fica o tempo todo se questionando, será que é a vontade de Deus? Será que é? Claro, irmãos, eu preciso abrir aqui um parêntese para lembrar que o apóstolo Tiago, ele disse que nós, antes de dizer vou fazer aquilo, outro, eu deveria dizer se Deus quiser, se o Senhor o permitir. Ali o contexto fala de submissão a Deus. Concordo plenamente com esse texto, não tenho nada a acrescentar ou debater. Ele é o que é e está correto. Sim, eu devo render obediência ao Senhor e colocar Deus sempre como centro na minha vida. Mas eu me refiro especificamente àquelas pessoas que não fazem nada, irmãos. Não aproveitam nada da sua vida porque fica, não sei se é para fazer, eu não sei se é da vontade de Deus. É bem simples de você entender a vontade de Deus. Olha o que diz aqui Jeremias. Eu estou falando ainda lá no Antigo Testamento, na dispensação ainda da lei, já lá, Jeremias é usado por Deus e diz, porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Deus falando com o povo. Eu sei os pensamentos, os planejamentos, os planos. Quais são? São pensamentos de paz. Quem está dizendo é Deus. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que você espera. Deus está dizendo, olha, o que eu penso é de paz. É coisa boa para você. Para que você tenha, então, o fim
né, a concretização daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, daquilo que você espera. Então você não pode ficar aí, né, vou usar uma expressão, espero que você entenda, acabrunhado, né, significa dizer mufino, significa dizer, né, parado, né, enferrujado. Você não pode ficar aí, né, quieto, inerte, porque não sabe se Deus... Meu irmão, quer saber a vontade de Deus? É bem simples de entender. É só você ouvir da própria boca do Senhor Jesus. Ele disse, eu vim para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse isso, Jesus é a palavra de Deus viva. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não uma vida desgraçada, não uma vida miserável. Não é essa a vontade de Deus. A pessoa que vive miseravelmente, eu não estou falando apenas restritamente ao sentido financeiro de miséria, mas eu falo em toda a miserabilidade que o homem é suscetível, né? A tristeza, a angústia, a dor, a doença, a tudo isso não é plano de Deus. A pessoa pode passar por fatores, né? N fatores, muita coisa pode acontecer e você enfrentar uma dor, um problema, uma situação difícil, um momento de calamidade, mas eu não posso afirmar que essa é a vontade de Deus, que esse é o plano de Deus. Pelo contrário, o plano do Senhor é plano de paz, é plano de coisa boa para mim. Então eu preciso entender que é o que Deus quer. Porque tem muita gente que acha que quanto mais sofrimento, que quanto mais dor, mais ela está agradando a Deus. Meu filho, você não leu o livro de Jó? Se você lê o livro de Jó do primeiro até o último, que o pessoal só fica no primeiro, segundo, no máximo ao terceiro capítulo de Jó. Leia todo ele. Você vai ver que Jó sofreu desnecessariamente. Quando ele conheceu a vontade de Deus, capítulo 42, Jó diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que está se arrependendo? Por que você acha que é? Porque ele entendeu, eu sofri desnecessariamente. Não era a vontade de Deus para a minha vida. Não era o que Deus queria para mim. Né? Não era o que... Eu vou falar um pouquinho já mais sobre Jó daqui a pouco, para exemplificar uma outra parte aqui dessa mensagem. Então, para você recapitular, eu indicaria que você começasse a lidar com esses pensamentos ruins, tratando lá na base, a sua base, o seu sistema de crenças pessoais. Você precisa dar uma olhadinha neles. Se você acredita que o que é bom dura pouco, se você acredita que é vontade de Deus que você sofra, meu irmão, só Jesus nessa causa. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai poder, né, fazer alguma coisa se nem você acredita que pode ser feliz? Então você precisa ir lá. Repito, os pensamentos ruins, os pensamentos de morte, os pensamentos de calamidade, eles são intrusos. Eles vão vir querendo você ou não. Mas há uma possibilidade de você sair disso. É quando você adentra em novos pensamentos. E é nisso que eu gostaria que você fixasse o seu entendimento. Né? Em nome de Jesus. Tá certo? Eu gostaria de encerrar também fazendo mais um pedido a você. Olha, se inscreva no nosso canal no YouTube. É um canal voltado para a palavra de Deus. São mensagens, são pregações. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, para que muitas e muitas outras pessoas possam também ouvir o que você acabou de ouvir. Talvez você não saiba o quanto de pessoas estão passando a mesmíssima situação que você e às vezes até pior. Então me ajude a alcançá-las também com a palavra de Deus no nome de Jesus. Tá bom então? Basta você clicar em se inscrever, né? Se você puder, se inscreva, compartilhe as mensagens
e será bênção para muita gente. Amém? Glória a Deus.